Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, todos que estão nos assistindo pela TV Câmara e pela internet. Eu não poderia deixar de falar essa noite, pelos últimos acontecimentos, pelas últimas falas do prefeito na rádio, e em nome dos professores, da grande maioria dos professores da rede municipal, e não de apenas um grupinho, eu vim aqui repudiar a fala do senhor prefeito na rádio mensagem. Foi, mais uma vez, uma fala insensível, desumana, de desconhecimento do que realmente acontece na sua cidade, na cidade que ele é o gestor, uma fala desrespeitosa, uma fala que não leva em conta o tanto que o professor trabalha, o tanto que o professor se dedica, o tanto que o professor não só os efetivos, mas os eventuais, os professores PDs, enfim, que o grupo que trabalha na educação se dedica para a educação da cidade ser reconhecida como ela é. Não é pelo gestor. Ela é reconhecida como uma das melhores educação de São Paulo, a rede municipal de educação, por causa dos seus profissionais. Isso é claro. E, infelizmente, a postura do prefeito é não reconhecer o tão valioso que são os profissionais de educação. Então, a fala dele hoje foi realmente de se repudiar, uma fala horrorosa, mostrando, principalmente, além de desqualificar o professor, mostrando que não conhece a rede do qual é gestor, mostrando que ele não conhece a realidade das escolas, mostrando que ele não conhece o que está acontecendo, o que acontece nas escolas no qual ele é gestor, da cidade do qual ele é gestor, infelizmente. Então vai à rádio falar o que quer, que tira da cabeça, porque ele acha, e desqualificando os professores que tanto trabalham, né? Isso aconteceu na fala da rádio mensagem. E aí, para não dizer que é um grupinho só de professores, ou um professor sindicalizado, que foi um absurdo essa fala, eu vim mostrar algumas falas, porque nós recebemos de vários professores de várias regiões, não só da região sul, mas temos da região leste, da região norte, professores de EMEI, professores de EMEF, que colocaram o que está acontecendo nas suas escolas. Então, não é de uma escola específica, não é de uma região específica, não é de um grupinho específico de professor sindicalizado, não. Pelo contrário, vários relatos de professores que não são sindicalizados, que foram e relataram o que tem acontecido na sua escola, e que se decepcionaram grandemente com a fala do prefeito na rádio. Ele falou, né, que está tudo certo, que está tudo bem, que o professor não tem máscara para usar. Ué, não usava máscara para ir para o supermercado? Não tem internet? Agora que o professor viu que não tem internet na escola? Então, eu gostaria de dizer que não tem máscara. Que, ao contrário do que ele falou que haveria EPIs para os funcionários, não tem. Inclusive, na escola ao lado lá da Secretaria de Educação, não tem máscara, não tem tinta para imprimir as atividades para os alunos, não tem nem orientação. E a maioria das escolas não tem internet boa o suficiente para que os professores possam planejar suas aulas, para que os professores possam fazer suas atividades. E isso, se ele não sabe disso, é porque ele não conhece a realidade da escola, não conhece a realidade da educação municipal da cidade que ele está gestando. E não tem mesmo. Que tem escola que a internet é boa em uma sala, mas nas outras salas mais afastadas é falha. Então, acaba fazendo com que os professores tenham que se aglomerar em uma sala que a internet esteja melhor. Então, se ele não sabe disso, ele precisa conhecer, ele precisa saber. E aí tem aqui o relato da professora da região norte. Eu não vou dar um nome, e eu sei porque acontece sim as perseguições, então eu não vou dar o nome, mas aqui estou com todas as folhas que eu imprimi aqui. Que decepção me sinto no dever de fazer algumas considerações. Não somos uma minoria que não concorda em voltar para a escola. Somos quase a totalidade que queremos retomar o trabalho em segurança. Não somos uma minoria sindicalizada. A internet da grande maioria das escolas é insuficiente, e é mesmo. Ano passado eu estava na sala de aula e a internet pegava bem em uma sala, mas não pegava nas outras. Então, infelizmente, senhor prefeito, o senhor tem que saber como que está a internet das escolas da sua cidade, que é a cidade que você está fazendo a gestão.
Chegou uma máscara de TNT para cada funcionário em minha escola. Nessa ainda chegou. Tem escola que eu tenho relato aqui que só chegou a máscara do sindicato. Nós todos temos nossas máscaras, claro. As professoras com certeza não disseram que não tinham as suas próprias, mas que não estavam recebendo como deveria. Olha, se as professoras estavam em casa, não precisa ter uma coleção de máscaras, já que estavam fazendo o isolamento social. Tinha uma máscara para poder ir para o supermercado, chegava, lavava. Então não tem necessidade de ter várias máscaras. Agora, na escola, tendo que ir para a escola, sem necessidade, porque o trabalho que elas estão fazendo na escola poderiam fazer em casa, vai ter que ter mais máscara sim. Vai ter que ter mais máscara. E se o prefeito falou que comprou tantas máscaras para dar para a população, ele também tem que oferecer, principalmente para os servidores do município, para os trabalhadores do município. Né? Teve uma propaganda aqui que o secretário de saúde falou dos testes. Testes esses que a Embraer estava oferecendo para os seus funcionários, mas o secretário de saúde apareceu. Ué, cadê os testes aqui para a nossa cidade, para os trabalhadores da nossa cidade, da educação e de outras secretarias? É obrigação da prefeitura. Então, a máscara, que deveria ser também oferecido pela prefeitura, não tem. Ninguém quer deixar de trabalhar. Só queremos resguardar nossa saúde em meio à maior crise sanitária que já vivenciamos. O grupo de risco não quer ficar de licença, quer retomar suas aulas sem colocar em risco a sua saúde. Que é outra situação, né? A saída é, pede licença sem vencimento, pede atestado. Vê se isso é saída para um gestor. Vê se isso é a melhor saída para o gestor da nossa cidade. Não é se preocupar com os seus trabalhadores. Aqui, estou passando aqui para dar o feedback do que tem acontecido. As diretoras das escolas que trabalho, que aqui ele trabalha em duas, estão tão perplexas como nós, mas não podem fazer muita coisa. Nas escolas, não tem EPI nenhum, somente teve a distribuição de máscaras feita pelo sindicato. Os únicos que distribuíram foi o sindicato na porta das escolas. Por favor, na sessão de hoje, repudie esse posicionamento horroroso no prefeito em nome de nós, professores, que não somos a minoria. Os professores só estão reivindicando que tudo que está sendo pedido nas escolas podia ser perfeitamente feito em casa. Ainda mais porque a escola não está garantindo os recursos necessários, como a internet. Nesse momento, a internet é fundamental. Se nós não temos que chegar na escola e usar a nossa própria internet, é mais uma prova que podíamos fazer nosso trabalho em casa. Então, olha só. Se é para ir para a escola, para usar a internet, da nossa própria internet, para fazer a atividade, que é só para fazer atividade de planejamento, coisa que eu já falei aqui, que os professores já faziam isso em casa. Eles iam para a escola para levar as atividades que prepararam, para fazer aquilo que eles planejaram com os alunos. Então, os planejamentos e as atividades eram feitas em casa. E aqui tem mais essa. Lá na EMEI, o preocupante foi a diretora informar que tem poucas máscaras descartáveis. A princípio, não nos ofereceu, mas perguntei a respeito, já que ela disse que teremos que trocar a máscara a cada 2 horas. Eu disse que só tinha levado uma, a que eu usava ontem. Então, a diretora respondeu educadamente que não teria todos os dias. Como falei que o Felício havia afirmado que as escolas e todos os outros setores tinham EPIs para trabalhar, ela respondeu que verificará na Secretaria de Educação. O mais preocupante para mim, no retorno, foi que existe uma possibilidade dos professores criarem grupo de WhatsApp para interagir com as famílias e crianças na educação infantil. Vou explicar melhor. Na minha escola, ligamos para cada família ontem, para perguntar, saber se tem e-mail, WhatsApp, internet, e perguntar se aceitam receber material digital via e-mail e WhatsApp. Isso foi para cada professora decidir o meio melhor para interagir com a sua turma. Só que o WhatsApp pessoal do professor. Ora, não deveria ser cogitado para esse trabalho. Preciso pautar esse abuso da sugestão de uso do WhatsApp pessoal dos professores. Até o e-mail a ser usado
tem que ser corporativo. De fato. E a professora tem razão, porque se não oferecem as condições, eles poderiam, pelo menos, aceitar as condições dos professores de fazer isso em casa. Mas já que não ofereceram, não aceitaram a sugestão do professor, então que dê as condições necessárias para o professor trabalhar na escola. E isso são as máscaras, né, são os EPIs, álcool em gel, porque tem um relato aqui que a professora diz que o álcool em gel está vencido, e estava pela metade e vencido. Isso são casos de professoras, aqui ela até começa falando, olha, vereadora, ele não comenta não, o prefeito não comenta, ele ofende, porque eu não sou sindicalizada. Sou efetiva desde 2012. Então, assim, são relatos de professoras dizendo o quão decepcionante foi ouvir o prefeito falar na rádio mais uma vez contra os trabalhadores, contra os professores, contra os trabalhadores da educação, como se fossem pessoas que não quisessem trabalhar, como se fosse assim, desqualificando de fato o trabalho. Mas, na verdade, a gente sabe muito bem porque não conhece a realidade da escola, não conhece a realidade do que acontece na escola. Por isso que faz o que faz, por isso que fez o que fez. E acha no dever e acha certo falar como ele falou na rádio, né? Mas, enfim, são vários relatos, falando que foi desrespeitoso, mentiroso, no mínimo falho, pois não conhece a realidade das escolas. Relatos de professoras tremendamente tristes, que choraram até por conta do áudio, por conta da fala do prefeito, que trabalha há 22 anos na prefeitura, que já trabalhou muitas vezes doente, já deixou filho em casa doente, para fazer o melhor trabalho, se dedicam para fazer aquilo que fazem, né, professores que já foram gestoras na escola, que trabalham com amor e que nunca imaginavam ouvir isso de um gestor. Então, esses são os relatos, alguns, né, que não dá para ler todos os relatos dos professores que me mandaram, mas foram alguns dos relatos que, depois da fala do professor na rádio, do prefeito na rádio, simplesmente é de se chocar, de se decepcionar, e de fato, foi uma fala, mais uma vez, infeliz do prefeito Felício, infeliz. Eu quero dar uma parte aqui ao vereador Wagner, e depois eu termino a minha fala. Eu gostaria de dizer aqui, comparando aqui o mês de maio com junho, 4 de maio a 4 de junho, a situação da questão da pandemia em São José. No dia 4 de maio, nós tivemos, até 4 de maio, depois de quase 50 dias já de isolamento, 14 óbitos. De 4 de maio para 4 de junho, que é exatamente hoje, pulamos de 14 óbitos em São José para 45. 3 vezes, nesse período de 4 de maio para 4 de junho. Casos positivos de Covid, no dia 4 de maio, tinha 278. Agora temos 1.066. Também quase 4 vezes o número de casos positivos. E o de suspeitos, que eram no dia 4 de maio 519, agora são 946. Então, um aumento muito grande, principalmente nesses últimos dias, nessas últimas semanas, e aqui são dados comparativos de exatos 30 dias, mostrando um crescimento muito grande a partir de 4 de maio até os dias de hoje. Por isso, é muito mais do que justificável a preocupação dos professores em ter, no retorno, nenhum professor quer ficar sem trabalhar, só querem ter minimamente as condições de trabalho necessárias, os equipamentos necessários, e, se possível, a estrutura necessária. E, inclusive, no dia 3 de abril, a Prefeitura tinha comprado 32.500 máscaras para servidores da educação e da Secretaria de Proteção ao Cidadão, para os servidores da educação. Daria uma média aí de 4, 5 máscaras para cada servidor. Não dá para entender, se já comprou com tanta antecedência, por que não entregou para os funcionários, conforme Vossa Excelência colocou
muito claramente aí pelos relatos dos professores, que os professores não estão recebendo esse EPI que a prefeitura já comprou. Está lá no portal da transparência a compra de 32.500 máscaras, no valor de R$ 78.000, já compradas no dia 3 de abril. E até agora não entregues, pelo menos pelos relatos, a maioria dos professores que estão retornando à escola. E também colocar aqui a nossa surpresa e indignação com a fala que o prefeito Felício fez na rádio, desqualificando toda a categoria de professores, desqualificando um direito sagrado que é dos funcionários, sejam eles professores ou de qualquer categoria, de fazer parte, sim, de sindicato, de se organizar, sim, para fazer a luta em defesa dos seus direitos. Fazer parte de sindicato é um direito que os trabalhadores suaram muito para conquistar isso. Então, é fundamental que o direito à organização do trabalhador ela seja respeitada. É com isso que a gente tem hoje diversas conquistas dos trabalhadores. Então, queria cumprimentar a vereadora Juliana pela fala e dizer que, pelos números aqui colocados, é justificável e muito a preocupação dos professores, dos funcionários das unidades escolares, porque os casos estão aumentando, você tem condições de fazer uma estrutura melhor para os funcionários e professores, e isso não está acontecendo. É isso mesmo, vereador. Se tivéssemos um prefeito, de fato, com um olhar sensível e humano, ele veria que os dados aumentaram e ele está colocando os professores para irem para a escola para fazer um trabalho que não tem condições suficientes, porque a internet não é o suficiente para fazer, um trabalho que ele poderia fazer muito bem em casa e não colocar mais a sua vida e a vida dos seus familiares em risco. Então, isso já mostra claramente que não tem necessidade de colocar mais esses funcionários na rua, circulando, né? Devido até mesmo ao aumento do número de pessoas que estão infectadas, né? E para fechar, eu quero dizer mais uma vez, né, como o prefeito falou na rádio, se os professores já não teriam visto que não tinha internet, já tinha visto, já tinha denunciado, já tinha solicitado para melhorar, com certeza os professores já tinham feito isso. Quem não fez a sua parte de melhorar a internet e as condições do trabalho para o professor e de ser realmente melhor para as crianças na sala de aula e na escola, foi o prefeito, foi a Secretaria de Educação, que não viu a falha ou que fechou os olhos e não ligou de melhorar isso nas escolas. Então, quem não viu foi o senhor prefeito, porque os professores com certeza já tinham visto, já tinham falado, já tinham denunciado, mas quem não fez nada, quem não fez a sua parte, foi o prefeito da cidade. Obrigada, senhor presidente, boa noite.